A web rádio que você gosta de ouvir. Mais música. Zona Oeste, São Paulo, capital, Brasil. Jardim João 23, governo promete, não fez. Cantor de rap, vou muito bem, obrigado. Não estou morto, estou em casa solto. Aguenta, violência violenta, imprensa o aluno. A pele escura apresenta mais furos. No prisioneiro, renuncia à justiça. Esse é o seu direito, pagar pra ter filho morrendo de medo. O poder da caneta é violento erro. Tirar criança delas, do povo brasileiro. Por meio desta, uma homenagem só. Tristes tragédias, o meu sentimento maior. Familiares, o respeito, é vida e saudade. Avião batida e muita gente corrompida. O gol que não saiu pra fábrica de Frankenstein. Nas cadeias do Brasil, aquele adulto foi neném. Hoje é PCC, CV, família do norte. Deus é indiferente no holofote. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. Chapecó futebol, Deus é maior, aproveita o sol. Pelo sangue das cadeias, Congresso culpado. Bandido bom, bandido morto, fala Bolsonaro. E quem feriu vai pagar um preço especial. Só conhecemos um livro e conhecemos mal. Favela toda mal tem, amanhã tem luta. Capaz é o que mais tem, o governo não educa. A polícia vem e mata, ou morre nas disputas. Brasil quer pena de morte, nem tem moral de puta. Norte, Nordeste, Centro, Sudeste, Sul. Quantos Cafu falece? E o que plantamos esperança? Desvio, desvio, desvio nas finanças. Envios, envios, envios pra matança. Essa letra é pra falar do que não evitamos. Essa letra é pra falar que todos somos manos. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O Confio vem através desta prestar a sua homenagem às vítimas e familiares das tragédias relatadas nesta letra. Sabendo que para Deus todas as vítimas têm o mesmo valor. E o que vimos foi o coração do ser humano cada vez mais gelado. Ninguém tá aqui pra defender as circunstâncias, e sim a vida, a educação e a justiça. Ela pode ser tardia, mas com fé e esperança a gente a espera, fazendo o nosso rap. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Começa o programa Jus Soberano. E para iniciar esse programa fantástico aqui na Rádio Boa Música FM, gostaria que, Alexandre, você falasse sobre essa música. Tá mutado o microfone. Bora lá.
Salve, salve, galera! Muito boa noite, Brasil! Muito boa noite, mundo! Os nossos ouvintes aí espalhados por todo este mundão de nosso Deus. Esse som, essa pedrada do meu parceiro rapper Léo CM, com o som Sentimento Maior. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um forte abraço ao Léo CM, mandar um forte abraço ao Maurício Monteiro e o Walter Luizinho lá do IREC. Estou com a camisa do IREC hoje aqui em homenagem aos rapazes que estão fazendo um trabalho maravilhoso, que me receberam super bem no domingo, numa super live, lá com o Vanderlei, o Claudinho da Cidade, tantos dias de detenção, o rapper Paulo Galo, ele que está à frente do movimento dos motoboys, entregadores antifascistas, né? O rapper Mano Pu e o DJ, o filho do Léo CM, o Vitor, que ficou lá nas picapes lá. Fui muito bem recebido, quero mandar um forte abraço a todos e sempre que precisarem, eu estarei à disposição. Que pedrada, né? O milagre estava lá. É isso aí. Quero aproveitar a oportunidade, antes de passar a palavra à nossa entrevistada de hoje, que veio para brilhantar e muito o nosso programa com um tema bacana. Quero falar aqui sobre o movimento das mulheres negras brasileiras, tá? Em nome aqui da presidente, a doutora Diva Zito. Então você, nosso ouvinte, anote aí a rede social que vai acontecer este evento dia 1º de agosto, pelos canais de Facebook e YouTube, Movimento da Mulher Negra Brasileira, tá bem? Tá dado o recado. Quero mandar também um abraço pro meu grande amigo, um aluno lá da faculdade na cidade de Mineiros, em Goiás, o Carlos. Mandar um abraço pro pai dele, o senhor Antônio Carlos, a mamãe, a dona Janzilei, e a irmã, a Maérica. Beijo grande no coração de todos vocês. Sinto muita saudade aí do povo goiano, povo carismático, apesar de que ele é lá do Mato Grosso, né? Mas está tudo ali, naquele centro-oeste ali. Saudade demais de todos vocês. Beijo grande para nossa aluna, a Yara Santos, que daqui a pouco tem perguntinha para a professora Perla. Vamos lá? Vamos apresentar, então, a nossa convidada de hoje. A professora Perla está com o seu microfone mutado. Graduada no curso de licenciatura em danças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora da Rede Municipal de Porto Alegre, fundadora e coordenadora do movimento Meninas Crespas, da Restinga, Rio Grande do Sul, idealizadora do jogo Bafo Afro e do site de vendas Perla Santos, juntamente com o seu parceiro Ricardo Cury, Digital, integrante do grupo experimental de dança de Porto Alegre, pesquisadora das danças e história negra, considerada pela marca Boticário uma das 5 mulheres que fazem a diferença no Brasil, ano 2019. Com vocês, a simpaticíssima professora Perla da Silva dos Santos, é isso? Isso mesmo. Bom, muito bem-vinda, boa noite. Faltou alguma coisa, professora? Não, tá ótimo, já tá bom, né? Tá bem. Já Contigo tá bom. a palavra. Muito obrigado pela participação, por generosamente aceitar o nosso convite, tá bem? Faça desta a sua casa. Tá bom, muito obrigada. Enfim, eu que agradeço, né, a oportunidade. Aprendi com o mestre Daniel Amaro, um dos maiores professores de dança afro aqui do Rio Grande do Sul, que ele sempre nos ensinou que precisamos agradecer as oportunidades, os espaços, né? Porque as pessoas só nos conhecem assim, quando outros parceiros, né, nos dão visibilidade. E eu estou muito feliz, estou muito grata pelo convite, estou muito feliz. Né, como tu falaste... Para aqueles que ainda não sabem aí da identificação e do porquê eu cheguei às redes sociais da professora Perla, ela que é amiga do professor, mestre
Carlos Eduardo, que esteve conosco aqui há 15 dias. Vasculhei ali a rede social do professor, falei, esta aqui é especial. Obrigada. Precisamos trazê-la ao programa. Professora, o tema principal é o bafo afro. Tá? Estive assistindo algumas de suas entrevistas aí para algumas rádios, alguns meios de comunicações do Sul, mas eu vou deixar para o final, porque nós vamos, logicamente, obviamente, que segurarmos aqui a nossa audiência, porque eu tenho certeza que é algo de muito interesse para todos nós. Eu gostaria de falar um pouquinho acerca daquilo que, se me permite, vou chamá-la de você, que eu certamente tenho muito mais idade. Gostaria de falar... eu fiz 44 na última sexta. Tá, eu tenho 37, tá ali, né? É que negro, quando pinta, é 3 vezes 30, né? Então... É verdade. Né? Eu gostaria de falar contigo sobre o senhor Everaldo da Silva Fonseca, do ocorrido aí no Sul, em Porto Alegre. É algo que me chamou muita atenção, a sua nota de repúdio também, né? Do caso que aconteceu com o senhor Everaldo e a sua senhora, a esposa dele, falecida, Dona Maria Gonçalves Lopes. Conte-nos sobre o caso. Então, foi muito triste, né? Foi muito triste o que aconteceu. Aconteceu no mês de abril. O senhor Everaldo, ele levou a sua esposa para o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, e lá, enquanto ele cuidava da esposa, o celular de uma enfermeira sumiu, né? Então, essa funcionária e outros funcionários do hospital começaram a acusar o senhor Everaldo, né? Disseram que ele tinha furtado, que ele tinha roubado o celular. Só que aí eles revistaram o senhor Everaldo e também revistaram a esposa dele, que estava muito debilitada, né? Tanto é que ela estava até usando fralda, estava acamada. Eles levantaram ela da cama, mexeram na fralda dela para ver se o celular se ele não tinha escondido ali. Então foi algo muito violento, mas não parou por aí. Eles agrediram fisicamente o senhor Everaldo, expulsaram ele do hospital. A mulher, vendo o esposo ser agredido daquela forma, tentou pedir ajuda e acabou tendo um problema cardíaco que a levou à morte, né? Ela acabou falecendo e as últimas imagens que ela levou do marido o esposo sendo expulso, né, do hospital. E ele foi bem agredido, bastante humilhado. Ficou no lado de fora, viu a esposa passando mal, não pôde acudi-la porque estava sendo expulso. Logo depois, acharam o celular, né, dessa profissional, que estava na salinha dos funcionários. E aí, bom, a esposa do seu Everaldo veio a falecer. E o que os funcionários fizeram? Chamaram do seu Everaldo para dentro do hospital e ofereceram para ele um sanduíche e um suco, como um pedido de desculpas. Só que, assim, é algo muito grave, né? É como uma amiga minha falou, podia ter sido meu pai, porque ele tem 60 e poucos anos, podia ter sido nosso tio, podia ter sido qualquer um da nossa família, né? Então, esse caso, ele causou muita revolta em nós, afro-gaúchos, né? E eu pensei, bom, a gente não podemos aceitar calados, porque é algo muito sério, né? Ainda mais numa instituição, né, que é um hospital que foi feito para proteger as pessoas, né, para curar e não para matar, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, em nome do movimento Meninas Crespas, que eu acredito que vamos falar na sequência, eu chamei outros grupos do Brasil para fazermos, né, uma nota de repúdio, né, e ficamos muito felizes porque 66 instituições, 66 grupos assinaram essa nota de repúdio. Então nós levamos para o Ministério Público está apurando o que aconteceu. Na mesma semana que fizemos isso, o hospital, ele demitiu os funcionários, né, só que não é só que
e eles acreditavam que com isso não iríamos levar adiante essa nota de repúdio, mas continuamos, porque nós sabemos que essas pessoas, elas estavam representando o hospital, né? Então, se eles praticaram daquela forma um ato racista e violento, então é o hospital que vai ter que ser penalizado por isso, né? Porque eles estavam muito autorizados a agir da forma como agiram. Então, acreditamos que isso é uma prática que pode ter acontecido outras vezes, para não dizer uma prática corriqueira, comum, né? Pode ser corriqueira, podemos dizer assim. Então, nós estamos aguardando, enfim, né, a resposta do Ministério Público, mas pressionando, né? Mas o que me chama a atenção é que algumas pessoas, né, criticaram a nossa ação, né? Porque sempre tem, né? Então, teve uma advogada que disse que era um absurdo estarmos falando, né? Estarmos entrando com uma carta de repúdio, né? Com uma nota de repúdio contra uma instituição que protege as pessoas e que era um período de pandemia, que não deveríamos fazer isso, deveríamos estar valorizando o trabalho dos profissionais da saúde. Em resposta, nós falamos que nós não estávamos querendo prejudicar a instituição, mas sim, nós queremos uma reparação e queremos que isso não aconteça mais. Se é uma instituição que ela foi feita para cuidar das pessoas, então cuide das pessoas, né? E não reproduza o racismo. Então, foi muito interessante, né? Ouvir isso, assim, ouvir outras pessoas falando, mas vocês não podem querer criminalizar a instituição, mas nos criminalizam todos os dias, né? Então, quando nós, grupos de nós negros, nos organizamos e pedimos, né, exigimos que seja tomada alguma decisão, que isso não aconteça mais, né, dentro de um hospital, ao invés das pessoas, né, nos apoiarem e entenderem que uma pessoa morreu com essa situação. Algumas pessoas criticaram, né, mas o importante foi que o grupo, essas 66 entidades, elas assinaram junto conosco e disseram, não, precisamos fazer isso, é importante, né? Porque a gente sabe que não podemos aceitar calado. O triste de tudo isso é que a reparação, efetivamente, é para que isso não volte a ocorrer, porque uma vida se foi, né? A reparação não é de um dano material, né? Não é de algo, um prejuízo de um bem material que fora levado. É um triste episódio. Como eu disse, eu dei uma vasculhada em suas redes sociais e achei pertinente trazer ao nosso programa. Atenção a todas as meninas crespas do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Restinga. Saúdo a todas com o meu grande abraço, carinhosamente o meu beijo no coração a todas vocês. Vamos lá. Inaugurado em 18 de maio de 2019, movimento Meninas Crespas, coordenado por ti. Gostaria que falasse qual é o papel do Meninas Crespas aí no Sul. Então, o movimento Meninas Crespas, ele é um movimento, né, formado por professores, por educadores populares, por pais, por mães, crianças e jovens, né, negros e não negros, que buscam uma educação antirracista, né? Então, nós não somos um coletivo de professores, né? Não somos um coletivo de estudantes, nós somos um movimento em que trabalha, né, em que valoriza o protagonismo tanto dos pais como das crianças, dos jovens, dos educadores, em prol dessa educação antirracista, né, em prol do ensino que reafricanize as pessoas, né, então essa é a nossa importância, é religar a esse grande continente que é tão importante para nós, né, e dentro do movimento Meninas Crespas, nós trabalhamos as danças negras, né, as danças da resistência, nós trabalhamos a valorização da estética negra, e também nós temos aulas de Iorubá, né? Trabalhamos com português e Iorubá, porque acreditamos no ensino bilíngue para a população negra. Que a gente sabe, né, que as pessoas falam que é muito importante, né, uma educação, um ensino bilíngue para os povos italo-germânicos, para os povos indígenas, e realmente é muito importante.
mas, né, a população negra fica deixada de lado, né? E nós sabemos que o Iorubá é muito importante, as línguas banto também são importantes. Então, nós trabalhamos com o Iorubá porque muitos alunos, né, eles são praticantes do Batuque, né, que é a religião de nação aqui que nós chamamos no Rio Grande do Sul, e as rezas são todas em Iorubá, né, na sua maioria são em Iorubá. Então, esses alunos, eles começam a entender o significado dessas rezas, o significado dessas palavras, né, eles se aproximam dessa língua que é tão importante para a gente. E o movimento Meninas Crespas, ele não surge de um momento alegre, né? Ele não surge assim de, vamos fazer um grupo. Ele surge de uma situação muito complicada, né? Nós começamos numa escola da Rede Municipal de Porto Alegre, né, no bairro Restinga, e começamos quando uma menina, ela cansou de ser humilhada por um outro colega, né? O outro colega era um menino loiro, e ela era uma menina negra, e durante muitos meses, muitos anos, ele debochava dessa menina, né? E nessa época, eu trabalhava na coordenação de turno, né? Para resolver os conflitos dos alunos. Então, uma professora, ela chega na minha sala e diz, olha, vai lá na minha aula, vai lá na minha sala e retira uma aluna porque ela está surtando. E eu disse, meu Deus do céu, primeiro que eu odeio essa prática, eu acho que as coisas não funcionam dessa forma, né? E eu nem estava sabendo o que tinha acontecido. Eu disse, bom, vou lá, vou conversar com a menina, mas se ela está muito agressiva, não vou poder fazer muita coisa. Eu disse, meu Deus, eu tenho 1,68 m, eu trabalhava com adolescentes naquela época, eles são enormes. Eu disse, bom, hoje é o dia que eu vou apanhar, né? Me preparei psicologicamente, bom, vamos lá. Fui caminhando bem devagarinho, imaginando um cenário extremamente violento. Mas quando eu cheguei nessa sala, a menina estava chorando, estava bastante envergonhada, estava bastante triste, né? Então eu convidei ela. Constrangida com essa situação, enfim. Então, aí eu chamei ela e disse, meu amor, vem, vamos conversar com a professora. E ela veio, assim. Não precisei insistir, não precisei falar 2 vezes. Então, quando ela foi para minha sala, ela me relatou o seguinte, né, muito revoltada. Ela disse, olha só, professora, faz 2 anos que aquele aluno vive debochando do meu cabelo, vive dizendo que a minha pele é da cor do chão, é da cor da sujeira. Hoje eu cansei, eu dei um basta. E quem é que foi expulsa da sala? E aquilo me doeu de um jeito, me machucou de um jeito que eu disse, realmente, ela foi duplamente injustiçada, né? E aí eu conversei com ela e disse, olha, não vai ficar assim. Posso te prometer que não vai ficar assim, a gente vai resolver essa situação. Aí eu chamei a mãe dela para conversar. E é muito delicado, né? Porque algumas pessoas ainda nos estabelecimentos educacionais, eles enxergam essas situações como mimimi, né? Então, assim, né? Não é bem isso. Então, eu me lembro que eu era nova na escola, eu pedi ajuda para alguns outros professores, para outras pessoas, e eles disseram, isso é exagero, não é tudo isso, ela quer aparecer. E eu digo, gente, quem é que quer, né, dizer, aqui, ó, fui discriminada, tô sofrendo. Não, ninguém quer isso, ninguém quer passar por isso, né? E aí, quando essa mãe veio conversar comigo, ela disse, professora, eu tenho certeza que a senhora vai fazer alguma coisa, porque a senhora é negra como eu tô cansada de vir aqui na escola, pedir ajuda e não darem valor para isso, não olharem para essa situação como deve, né, ser olhada, mas eu sei que a senhora vai fazer alguma coisa. Ela educadamente te colocou a responsabilidade para se resolver. Sim, eu me senti convocada, né, Alexandre? Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa realmente. Porque eu me lembrei de situações que eu vivi na minha infância e na minha adolescência, porque é isso, né? Quando nós estamos na nossa família, quando somos crianças, a nossa família nos acolhe, né? Ela sabe como é que é o nosso cabelo, como é que é a cor da nossa pele, tá tudo muito bem porque tu tá com a tua família. Mas quando tu muito cedo tu vai para a escola, que hoje é cerca de 6 anos, 4 anos, né? Tu chega na escola e a primeira lição que tu aprende é que tu é diferente, né?
Então, a gente sabe que a escola é a segunda instituição que acolhe a criança, né? A primeira é a família, mas nessa segunda instituição é que a criança vai sentir as primeiras ofensas racistas, né? E aí é que surge, tu vai observar, e eu tenho observado isso nos meus alunos, e também encontrei essa resposta nas pesquisas de Munanga, que é na escola, quando ele percebe que ele é negro e que as pessoas começam a debochar do seu cabelo, da sua cor de pele, que ele quer se afastar daquele sofrimento. Então, a criança negra, ela vai começar a dizer que ela não é negra. Ela vai dizer, eu não sou negra, eu sou morena. Porque é a primeira reação que o ser humano tem. Quando a gente tem um problema, a gente quer fugir. A gente não pode. São as denominações paliativas, né? Para se diminuir a inferioridade. Isso. E o que acaba acontecendo? Quando eu falo isso, tem pessoas que dizem, né? Principalmente professores, que veem algumas situações, né, dentro da escola. Eles dizem, Perla, mas o aluno negro debocha do outro aluno negro. Aí tá errado. Eu disse, não, olha só. Eu debocho da negritude do outro para que não olhem para a minha. Enquanto estão rindo do outro, eu estou num lugar seguro, entende? Eu estou tentando me proteger. Isso nós temos que entender e parar com essa ideia de, não, o mais racista é o negro. Não, a gente tem que parar com isso, né? A gente tem que avançar nessas discussões. E eu passei por muitas situações. E quando eu vejo essa menina sofrendo, eu vi o que eu sofri. E eu vi também o silêncio que existia na unidade escolar que eu estudava, né? As pessoas não davam bola, e eu às vezes até ficava envergonhada, às vezes eu não falava, porque quando tu fala, tu revive, e eu não queria reviver aquilo. Então eu efetivamente daí deu-se início ao movimento Meninas Crespas. Ali começou. Então nós começamos a conversar, conversei com essa menina, foram vindo outras meninas, e outras, foram vindo os meninos. E aí uma menina, quando viu aquele mar de meninas de cabelo crespo ali, aquelas meninas negras, ela disse, senhora, nós somos as meninas crespas, né? E eu disse, esse vai ser o nome, porque a gente não tinha nem nome. Só que nisso começa a surgir as famílias, porque daí elas começam a falar em casa. E aí começa que toda atividade escolar, a gente parava para ter uma atividade sobre cultura negra. Tem a festa de Natal. Lá ia eu pegar o microfone, gente, só um minutinho, agora vai ter um desfile que as meninas vão mostrar os seus turbantes, vão mostrar suas roupas. Não é um desfile competitivo, porque cada uma tem uma beleza ímpar, mas é para mostrar a beleza das nossas alunas negras. Nisso as mães começaram a desfilar também, e nisso a gente começou a fazer sessões fotográficas, porque as minhas meninas tinham um problema de autoestima muito grande, elas não se achavam bonitas, e na época eu trabalhava como modelo fotográfico, e eu comecei a falar para elas, gente, vocês são bonitas sim, vocês são lindas. E aí eu conversei com um amigo meu, que era fotógrafo, e aí a gente começou a fazer as sessões fotográficas, e aí eu trouxe aqui, e aí começamos a fazer as agendas personalizadas do movimento Meninas Crespas, porque o nosso lema é que toda menina negra merece ser capa. A gente sabe que ainda não é maioria nas revistas, mas então nós fazemos as nossas artes, o nosso material, em que essas meninas elas têm a visibilidade que elas merecem, né? Porque a gente sabe que somos maioria no país, mas ainda não somos maioria nas revistas, nos filmes, nas novelas, mas a gente vai lutando contra isso. Eu quero aproveitar a oportunidade de já dar continuidade ao seu raciocínio, porque conversávamos durante esta semana e eu até lhe pedi educadamente se poderia adentrar a questão acerca da visibilidade da imagem que o restante do país tem aí do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, por ser um estado tido como o mais preconceituoso do país. Me desculpem aí os meus irmãos gaúchos se eu estiver exagerando, mas eu estou lhe perguntando porque é uma nativa. Então, né, nós sabemos que, como eu te falei, os estados meridionais, eles receberam muitos ítalo-germânicos, né, nesse processo de migração, né, nesse projeto que se teve de branqueamento, né. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos minoria, nós não somos maioria como em outros estados, né, como na Bahia, como
como em outros estados brasileiros. Na verdade, assim, no Rio Grande do Sul, nós somos cerca de 16% da população. Então, somos minoria, né? E as pessoas acabam achando que nós não existimos aqui no Rio Grande do Sul. Eu falo, às vezes, quando eu viajo, as pessoas acham que eu sou baiana, que eu sou do Rio de Janeiro, mas que eu não sou gaúcha, porque foi vendida uma imagem, né, de que aqui o Rio Grande do Sul é o celeiro, né, do Brasil, é o lugar onde saem as mais bonitas modelos, e essas modelos têm características italo-germânicas. Mas também tem uma população negra que luta, né? Nós, afro-gaúchos, nós lutamos, em primeiro lugar, nós lutamos para mostrar para o resto do país que nós existimos, e, em segundo lugar, para combater, né, as situações de discriminação que ocorrem aqui. Eu não sei te dizer se aqui é o lugar que é mais racista, mas eu sei que nós lutamos, sim, nós lutamos contra esse processo de invisibilidade e também uma certa eles também acabam estereotipando o negro daqui, sabe? Então nós lutamos contra isso, mas principalmente lutamos contra esse processo de invisibilidade que existe no Rio Grande do Sul. Nós aqui não existimos. A história oficial gaúcha não nos representa, né? Mas nós sabemos que a população negra ela contribuiu muito para o Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul é o que ele é hoje, foi porque tiveram negros lutando. E a gente não pode esquecer que aqui também, isso é histórico, né, que a pior escravidão que teve no Brasil foi no Rio Grande do Sul, porque trabalhar nas charqueadas era algo horrível. Inclusive, o Rio Grande do Sul acaba tendo essa fama, né, porque os escravizados duravam cerca de 15 anos aqui. Então, aquele escravizado muito revoltado em outros estados, ele era castigado vindo para cá, porque aqui ele acabaria morrendo, porque aqui, além do frio, né, trabalhar com charque era algo muito, muito desumano. Então, aqui nós lutamos muito, sim, temos um movimento negro muito ativo, mas nós sabemos que precisamos continuar com a nossa luta, né, precisamos continuar trazendo a história, essa história que vem na contramão, essa história do negro, né, e principalmente desconstruir essa ideia do gaúcho branco, né, que tem uma origem italo-germânica, porque a gente sabe que quem trabalhava nas fazendas era o indígena, era o negro, então lutamos contra essa história perversa, né? Lutamos muito contra isso, né? Quando se fala sobre gaúcho, quando se fala na Semana Farroupilha, na Revolta Farroupilha, né, que se teve, a gente sabe que quem lutou na Revolta Farroupilha foram os escravizados, né? Então, para nós é muito, muito importante lutar pela nossa visibilidade. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, minha mãe, dona Gleice Helena, está me dizendo aqui no WhatsApp que vai fazer contato contigo logo mais para mostrar um pouco da arte que ela também produz. Minha mãe é modelista e estilista por profissão. Ai, que maravilha. Trabalhou com Clodovil na época da alta costura há muitos anos. Ai, que chique. Desde os seus 14 anos, ela trabalhou com moda. Então, ela vai aí fazer contato contigo para te mandar aí algumas fotos de turbantes, de peças afro que ela produz. Tá bom? Maravilha. Tá dado o recado, mãe. Tá dado o recado. Vou ficar aguardando. Gostaria de falar contigo, Perla, sobre o último dia 25 de julho. Uma data em que se comemora o Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Isso. O que significa isto para esta data? Então, né, o dia 25, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, é uma data muito importante, né, para nós, mulheres negras, porque a gente sabe que esse primeiro encontro ocorreu há 28 anos atrás, né, na República Dominicana, em que mais de 250 mulheres da América Latina e do Caribe se reuniram para falar sobre problemas, né, que atravessam a mulher negra. E elas entendem que esses problemas não acontecem, elas entenderam que os problemas que atravessavam elas não eram problemas locais, eram problemas que as mulheres brasileiras passavam, que as mulheres argentinas, negras passavam, que as venezuelanas, que as caribenhas. Então, esse encontro foi para se enxergar e para se organizar.
né? Mas eu acho que é interessante a gente falar também, Alexandre, que esse encontro ele não aconteceu assim de uma maneira muito fácil, porque naquela época não tinha Facebook, vamos criar um evento. Foi há 28 anos atrás. Então, além da resistência, né? Isso mesmo, é aquela coisa, que é muito forte, né, na nossa cultura, essa questão da resiliência, da luta, da força, do se mobilizar, do se organizar, né? Então, essas mulheres, elas anos antes, elas vão se encontrando e vão conversando para construir esse primeiro encontro de mulheres de descendência, né, de ascendência africana. E esse primeiro encontro, ele começa no dia 19 de julho e vai até o dia 25. Então, o dia 25 é o último dia do encontro. E nesse último dia de encontro, daí que surge a data, né, de valorização da mulher negra, latino-americana e caribenha, e também surge uma rede, né, de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas e da diáspora. Então, essa rede, ela funciona até hoje, né? E a ideia dessa rede é pressionar os estados, é pressionar os organismos internacionais em prol de políticas públicas, né, que valorizem principalmente a mulher negra. Então, essa data é uma data, assim, para pensarmos o que é ser mulher negra, o que é a diáspora, quem somos nós, né, e principalmente convidar os latino-americanos e caribenhos a pensar a sua história a partir da visão negra e não a partir da visão do colonizador. Então, essa data, ela é muito importante, eu espero que cada ano que passe... De opressão, né? De opressão, e sim de liberdade. Isso, porque assim, a gente tem que pensar, quando a gente olha a história negra, quando a gente olha a história a partir de uma visão negra, nós conseguimos ver o quanto nós nos mobilizamos, desde sempre, né? Desde sempre. Desde lá do século XVI, quando começam a chegar os primeiros escravizados, começa a se organizar formas de resistência, né? Formas de se organizar. Então, por isso que é muito importante esse evento, porque esse evento convida a isso, convida a enxergar essa história através da resistência negra, e não através da opressão do colonizador, e principalmente enxergar os nossos problemas com uma visão transnacional, ou seja, o que eu passo aqui, a mulher negra do Caribe também passa, então vamos conversar, não vamos ser rivais, mas sim vamos ser próximas. Então, por isso que essa data é tão importante para a gente. E fortalecer, e o trabalho em rede, né? Tu trabalhar em rede, porque daí tu não enfraquece, porque tu sabe que tem muitas junto contigo, não atrás de ti, mas juntas, né? Bom, vamos lá. Nós temos ainda 25 minutos para falarmos do que é o tema principal do nosso programa de hoje. Eu assisti a sua entrevista em outras redes, a sua rede social, o seu vídeo que está em suas redes sociais. Bafo Afro, como tudo começou? Conte-nos. Começou na escola, né? Sempre tudo começa na escola, né? Os meus alunos, eles jogam bafo, eu não sei como é que é o nome em outros estados, mas são umas cartinhas, assim, pequenininhas, que eles ficam batendo, e aí quando vira, eles ganham aquela cartinha. Então, eles jogam bafo. Começou a virar uma febre na escola que eu dou aula. Tanto é que eles paravam eles, assim, às vezes, na hora do recreio, eles estavam jogando na entrada, na saída, e até durante as aulas. E aí, até teve um momento que teve que se proibir a entrada dessas cartinhas. Mas quando eu enxerguei isso, eu enxerguei essa situação como uma possibilidade de aprendizagem, né? Aí eu fiquei observando, assim, eles jogando, e eu pedi para que eles me ensinassem. E foi muito bacana, porque cada um criou uma estratégia para me ensinar, e eles se sentiram maravilhosos. Eles diziam assim, nossa, a senhora não sabe jogar, a senhora com toda essa idade, a senhora não sabe jogar. Eu dizia, gente, não sei, me ensina. E eles ensinaram, foram me ensinando. Eu não jogo bem ainda, tenho consciência disso. Mas aí eu convidei eles, assim, porque eu achei muito interessante. Só que nas cartinhas tinham sempre heróis de histórias em quadrinhos, de games, mas eram heróis que foram criados, foram inventados. E aí eu já estava trabalhando com ele a história, né, de heróis e heroínas negros. E aí eu perguntei para eles assim, gente, quem sabe a gente cria essas mesmas cartinhas, só que com heróis que existiram mesmo e que parecem com a gente. E no primeiro momento eles não acreditaram muito, mas aí eu fui fazendo os rascunhos em casa, fui mostrando para eles, aí eles iam medir para ver se estava do mesmo tamanho da cartinha deles. Eles, não, Sora, aqui, ó, dá 7 por 5, esse aí tá grande.
Então eu comecei a fazer com eles, aí quando eu trouxe, pronto, as cartelas, tinha o personagem negro, tinha a história dele e tinha ali a pontuação, como tem no jogo de bafo, nas figurinhas do jogo de bafo. E aí eles começaram a enfeitar. E eu já tinha trabalhado com eles a ideia do cor de pele, porque hoje meus alunos não falam cor de pele, né? Eles sabem que o marrom também é cor de pele, né? Eles não ficam pintando tudo de rosa, porque rosa é a Peppa Pig, né? Como a gente conversa. Então, eles sabiam que aqueles heróis, aquelas heroínas eram negros como a gente. E aí, começamos a jogar, começamos a estudar a história, e começou a dar muito certo, porque eles aprendiam, né, a história desse herói, dessa heroína negra, através do jogo. E aí tinha a mini biografia que nós conversávamos, nós líamos, né? Aí eles descobriram que as mulheres negras no jogo tinham a maior pontuação. Então eles queriam sempre ficar com as mulheres negras, sempre eles queriam, porque eles sabiam que, bom, elas têm a pontuação maior, porque a gente fazia as tabelas, a gente já trabalhava matemática, enfim, uma série de disciplinas eram desenvolvidas através desse jogo de cartas. Fantástico! E deu muito certo. Aí, assim, claro, aí depois eles descobriram daí que a Dandara tinha a pontuação maior, então todos queriam ficar com a Dandara. Não, a Dandara Qual a faixa etária, professora? Eu fiz com 2 turmas. Fiz com uma turma que tinha 8 anos e uma turma que tinha 9. Então... Mas este trabalho, a aplicação deste trabalho, também era para o coletivo, para crianças não negras? Sim. E foi bem recebido? Foi bem recebido, por quê? Porque eu explicava para eles que a história dos heróis negros é a história do povo brasileiro. Né? A gente não pode esquecer. Eu sempre dizia para eles, Zumbi dos Palmares, ele foi um dos primeiros heróis brasileiros. Então a gente vai conhecer a história deles. E eu sempre falo isso para eles. Eu digo, gente, mesmo, né, vocês que são brancos, vocês têm que entender que o racismo é um problema social. Então toda a sociedade tem que estar junto. E eu preciso de vocês nessa luta, assim, sabe? Então eu vou convocando eles, assim, para participarem. Deixa eu te contar algo que não conversamos ainda. Sou formado pela única faculdade afrodescendente da América, Zumbi dos Palmares. Ai, que lindo! Entrevistamos aqui, tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o meu ad eterno reitor, professor José Vicente. Beijo grande a todos os meus co-irmãos, alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares, que tanto me orgulha ter estudado por lá. Maravilha. Antes de falar um pouquinho a respeito de alguns heróis desta primeira edição, tem aqui a pergunta de uma querida aluna, a Yara Santos, ela que apresentou a sua tese, o seu artigo de conclusão de curso, e o tema era sobre ela falou acerca de feminicídio da mulher negra. Lembrei o tema. Ela pergunta o seguinte: na sua percepção, qual herói ou heroína teve mais representatividade para o nosso povo? E qual é o menos falado nos dias de hoje que precisa ser levado ao conhecimento das nossas crianças? Então, eu achei bem interessante, né? E eu estava até lendo e deixei anotado para falarmos sobre a questão, né, da morte da mulher negra. Então, segundo o Atlas da Violência, né, de 2018, mais de 15%, subiu mais de 15% nos últimos 10 anos os casos de mortes que é envolvido com mulheres negras, né? Ou seja, as mulheres negras estão morrendo muito mais, enquanto que as mulheres brancas nesse mesmo período, teve uma diminuição de 8%. Então, a gente sabe que as mulheres negras são as que mais sofrem violência física, são as que mais ficam sozinhas, são as que mais têm os subempregos, os menores salários. Então, eu penso, por isso, e até isso eu conversei com os meus alunos, que é importante a gente sempre valorizar a mulher negra. Eu sempre falo, precisamos da sororidade, sim, mas a gente precisa também da dororidade, né?
que é o que traz a Vilma Piedade, que é aquela ideia de que as mulheres negras, elas são muito oprimidas, principalmente porque nós somos atravessadas pelo processo de escravidão, nós somos hipersexualizadas, coisificadas, nós somos menosprezadas, a nossa estética não é valorizada. Então, eu penso assim, é muito importante a gente saber a história de Zumbi dos Palmares, mas é importante também a gente saber a história lá da Maria Aranha, que foi uma líder quilombola, e que também teve uma confederação que era composta de mais 5 quilombos. Então, assim, essa mulher, ela precisa ser conhecida. Nós precisamos conhecer a história dessa mulher e de outras, né? A gente precisa conhecer a história de Zacimbagaba, nós precisamos conhecer a história de Maria Taquara, tem tantas mulheres que a gente não conhece. E assim, ampliando um pouco, né, nós precisamos conhecer a história de outras mulheres da América Latina, né? Se a gente for ver lá na Argentina, que as pessoas acham que não tem negros, né? Porque, enfim, lá foi muito complicado, que quiseram exterminar com a população negra, mas a gente também vê a mãe da pátria. A mãe da pátria foi a Maria Remédio del Valle, né, que foi essa mulher que liderou um exército, né? Tanto é que o dia da morte dela é conhecido como o Dia dos Afro-Argentinos. Então, eu penso que a gente tem que, sim, deixar a história cada vez mais feminina. As mulheres negras, elas precisam, sim, ter visibilidade, porque nós não estamos ainda na história oficial. Então, eu penso, é muito importante conhecermos a história de Zumbi dos Palmares, de conhecermos a história de Cruz e Souza, de Machado de Assis, mas também conhecermos de Alta de Souza, também conhecermos de Martila Carrillo. Então, a gente ir conhecendo essas mulheres, conhecer a história das envenenadoras da Revolução Haitiana, né? Porque as mulheres, elas estão junto nessas batalhas, né? Então, resgatar a força dessa mulher é super importante. Porque nos fazem acreditar que nós só sabemos sambar e somos boas de cama. Mas isso é uma ideia estereotipada que nós precisamos combater, porque nós temos muita força. Se a gente for olhar para a África, né, a organização familiar, a organização de muitas sociedades era matrilinear, ou seja, as mulheres lideravam. Então, a gente tem que resgatar a liderança dessas mulheres, a gente sabe disso. A gente sabe que nas nossas religiões as mulheres são as lideranças, a gente sabe que na nossa família também, a força... É o que ia dizer. Né, a última palavra, pelo menos na minha família, a última palavra é das mulheres. Então, assim, nós somos essa potência. Se formos olhar também a história das mulheres negras no movimento negro, tu vai ver o protagonismo delas. Então, para mim é importante, hoje na minha aula eu falo, sou mulher negra, vou falar sobre elas, é sobre elas que eu vou estar falando, sobre as rainhas, sobre as princesas, porque é importante a mulher negra ser valorizada. Não sei só complementando aqui com relação a Yara, que lhe fez a pergunta, as origens dela é de origem quilombola. E eu tive a grata oportunidade de conhecer as terras quilombolas em 2018, quando estive lá na cidade de Mineiros, em Goiás. Mais uma vez, beijo grande para todos vocês aí. Vamos lá? Maravilha. Que maravilha! Deixa eu ver aqui. Rick Bastos, perguntas, Rick? Rick Bastos? Não, então, peraí. Vamos ver se o Rick nos ouve, daqui a pouco ele volta. Perfeito. 3 personagens da primeira edição do Bafo, que você tem, assim, fascinação. Fale aí... em 5 minutinhos, 3 nomes e o que eles fizeram. Então, 3, que justiça, né? Porque eu tô deixando... Porque assim, nós temos 15 minutinhos pro nosso programa. E eu sei que nós temos dentro deste período uma surpresa. Na verdade, Sim. A surpresa foi para mim, que honrosamente você está nos trazendo. É um prazer, um privilégio bastante grande. Mas vai, manda bala. Vamos falando. Então, tá bom. Eu tenho... Ai, que horrível, mas eu vou falar. Eu me identifico com a biografia, né? Fico muito feliz com a biografia de vários, mas eu gosto muito da Alta de Souza,
né, que ela foi uma escritora romântica que tem uma história de superação linda. Então, quem não conhece a Alta de Souza, por favor, tenta conhecer a biografia, as obras dela. Enedina Marques também, porque ela se formou em engenharia civil, né? Então é fantástico conhecer a história dessa mulher, né? Que ela se formou em 1945, e também o Benjamin de Oliveira, né? Que foi o primeiro palhaço negro, né, no Brasil. Então essas 3 personalidades eu admiro muito. E gosto, né? E gosto de falar, claro que tem vários, né? Sacanagem. Vai mandando, então, vai, continua, então. Eu vou citar alguns, então, porque eu não vou conseguir falar da biografia, mas fica para as pessoas conhecerem os nomes, né? Claro, ótimo. Porque às vezes a gente tem que garimpar a nossa história, né? A gente não conhece, então eu vou falar da Maria. A batata chips foi criada por um negro? Foi criada pelo negro, Semáforo também. Então, Maria Filipa Cruz e Souza, Luiz Gama, André Rebouças, Chiquinha Gonzaga, né, Dandara, Zumbi, enfim, são vários nomes que a gente precisa conhecer, porque eles ainda não estão nos nossos livros didáticos, né, eles ainda não estão presentes na nossa história oficial. Nós precisamos que eles criem corpo, né? Que eles sejam nome de rua, precisamos de estátuas, precisamos desses monumentos negros, né? Então é importante conhecermos essa história, e a gente tem que entender que existe uma estratégia de invisibilização. Não é à toa que, né, as nossas ruas não têm nomes de negros, ou quando tem nomes de negros, as pessoas não associam ao negro, né? Acham que é mais uma pessoa branca que fez algo importante na história, né? Sim. Vamos lá. Os nossos ouvintes de todo este país e do mundão, se quiserem adquirir o Bafo Afro, como faz? Então, eu tenho um site, né, que é o www.perlasantos.com.br, que esse site tem esses produtos, tem os produtos de outro. Eu não consegui anotar o seu site, professora. Tá. Se colocar no... Então, não pode colocar... Tempo. Enfim, pode colocar no Google, né? Site Pérola Santos. O primeiro que vai aparecer vai ser o meu, que acho que é mais fácil, né? Coloca ali site Pérola Santos ou Bafo Afro, que daí já vai ir direto ali para as reportagens e para os meus contatos. E quais mais produtos tem lá no site, professora? Então, eu abri o espaço no site para outros afroempreendedores, né, expor os seus produtos. Algumas pessoas perderam as suas lojas físicas por conta da quarentena. Então, é um espaço, né, que é meu, mas também é coletivo, né? Então, nós temos uma professora, uma colega, que trabalha com brincos feitos de pano. Então, os tecidos que antes iam ser jogados fora, ela pega e acaba reutilizando, fazendo os brincos, inclusive eu estou com um deles. Qual o nome dela? Gabi Pinheiro. Gabi Pinheiro. www.perlasantos.com.br. Isso. Para o seu Bafo Afro, entra lá no site e solicite. É isso? Isso mesmo. Telefone também ou só pelo site? Só pelo site. Maravilha, combinado. Tem roupas africanas também. Tá que legal. Temos 10 minutos, então nós vamos utilizar este tempo que nós estamos aí nos encaminhando para o final, para novidade. Para o teu lançamento aqui no Ju Soberano. Então, né? Nós temos vários nomes, né? De mulheres negras e histórias lindas, né? Então, convido vocês para conhecer, né, a história da Anastácia, da Maria Aranha, da Martina Carrillo, da Maria Taquara, Mariana Crioula, Nago Timê, Maria Remédio Del Valle, Solitude, Laudelina Campos, Argélia Laia, Rosa Egipciata e outras. E para vocês conhecerem a história dessas mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, estou lançando agora, ninguém viu ainda, né? Está surgindo um novo Bafo Afro, edição Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, que traz a história dessas mulheres. E para homenagear, porque estamos no mês das mulheres negras, claro que a gente sabe que mulher negra tem que ser valorizada todos os dias,
Mas esse bafo afro, ele é personalizado, ele tem essa cartinha aqui, ele tem 23 heroínas negras, latino-americanas e caribenhas, e tem essa daqui, que é uma cartinha em branco, porque daí as pessoas vão poder homenagear uma mulher negra que eles acham importante na sua família, né, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Eu tomei a liberdade de fazer um com a minha foto, porque daí a pessoa imprime a foto e recorta, e aí vai ser a última cartinha do seu bafo. Também fiz de algumas amigas, né, de algumas pessoas, de algumas mulheres negras aqui do Rio Grande do Sul. E essa é a possibilidade de personalizar o bafo afro e homenagear um maior número, né, de mulheres negras. A gente sabe que cada jogo vai ser ímpar, vai ser singular, não vai ser igual, né? Então, é aqui que eu estou lançando. Queria agradecer, Alexandre, pelo espaço. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua dedicação para com a pedagogia, para com o respeito e o carinho para com a história deste país, que nos é furtada. Isso. Né? Sabemos que a classe elitista não se interessa em falar a verdade para o nosso povo. Desde pequenos somos orientados de que o país foi descoberto. Mentira. Ele foi furtado, ele foi tomado de nós. E, consequentemente a isto, inúmeros outros delitos foram praticados, desde lá das nossas terras co-irmãs africanos e até mesmo aqui. Sequestro, estupro, homicídio, a Igreja Católica é responsável, foi conivente com tudo isso, com as colônias espanholas e portuguesas na América do Sul. Então, eu quero te parabenizar demais por ter generosamente vindo ao Ju Soberano. O Ju Soberano é isso, é um programa jurídico em que tentamos fazer com que a informação chegue de uma forma muito simples, de fácil entendimento ao nosso povo. O nosso formato de programa não é para falarmos aqui com uma linguagem rebuscada, cheias de formalidades, né? Obviamente que vai depender aí dos nossos entrevistados, mas como nós fazemos as perguntas, se ocorrer desta forma, faremos de uma forma em que o nosso povo entenda o que nós estamos perguntando. Né? Perfeito. Vamos lá. Fale um pouquinho, então, desse novo trabalho. Quem está aí nas figurinhas? São pessoas diferentes? São Sim. Heróis diferentes? São diferentes. São todas mulheres, né? Então, aqui, ó, Maria Aranha, que eu falei. Essa mulher, a gente tem que conhecer a história dela, porque ela foi líder de um quilombo e de uma confederação de 5 quilombos, então é maravilhosa. Maria Remédio Del Valle, né, que é tão importante para a história afro-argentina. Argelina Laya, que é da Venezuela. De pensar nessas mulheres, né? Laudelina de Campos, né, que foi essa grande mulher brasileira que doméstica, apesar que eu não gosto muito do termo doméstico, né, porque é muito pejorativo, era dado aos escravizados menos selvagens, que, né, no período da escravidão se falava, que é os domésticos que dava para ficar dentro de casa. Mas, enfim, na biografia dela, ela se identifica como aquela doméstica que criou o primeiro sindicato, né, de profissionais que trabalham nas casas de outras pessoas. E a gente tem que pensar muito, né? Tem que pensar muito nessas mulheres, pensar no que aconteceu, né, na pandemia, com algumas empregadas, né, que perderam seus filhos, né? A gente sabe de uma história nacional muito triste. Sim. Na Gotinê, que é do Brasil também. O interessante é que nesse bafo, né, tem o nome dessa mulher negra e tem o país dela, a mini biografia, que é importante, né, para a gente conhecer. Zacimbagaba, que eu amo, a gente precisa conhecer essa princesa que lutou em terras brasileiras, né? Solitude, nossa, que é de Guatemala, a história dela é linda, ela luta grávida pela independência, né, da população negra, então isso mostra a força da mulher negra, né? Estou aqui em devaneio e posso lhe sugerir algo? Pode.
Eu vou lhe dar uma sugestão. Já que você é uma pesquisadora assídua, né? Tô Da tentando. história. Jamais, é verdade. Eu vou te sugerir fazer uma edição de Bafo Afro. Eu não sei se isso é um complicador, porque você precisaria, obviamente, da autorização de familiares, né? Faça uma edição de Bafo Afro dos nossos negros, em que tiveram uma repercussão bastante grande e que morreram neste país. Os nossos jovens de hoje em dia. Sim, é interessante, sim. Eu sempre tomo cuidado, né, de não colocar, né, pessoas da atualidade por conta que precisamos entrar em contato com as famílias, né, para autorizar, né. Mas eu acho que sim, eu estou pensando já até o fim do ano lançar mais umas 4 edições com temáticas diferentes, e eu penso que sim, é importante falarmos, né, até para a gente não esquecer a história, não esquecer o que aconteceu com essas pessoas, né, para que não se aconteça e para a gente não ver isso como algo normal, né. É jovem, negro, morreu na periferia, é normal. Não é normal. A gente tem que ver que a violência não é algo normal. E é uma maneira de imortalizar essas pessoas, né, de homenageá-las, né. Eu penso que é importante, sim, é uma pesquisa que eu posso iniciar, assim, que eu vou ter muita responsabilidade. Inclusive no movimento... Pois não. Desculpa, mas só para finalizar, no movimento Meninas Crespas, nós criamos uma performance que fala, né, que denuncia a morte, né, o genocídio da população negra. Então, esses alunos, eles trazem histórias, né, de familiares que foram mortos de forma violenta, e foi um processo bem doloroso de trabalhar com essa performance, e também eles homenageiam, né, essas pessoas que tiveram uma visibilidade nacional, e o quanto é importante, né, a gente usar a arte como uma forma de denúncia, né, entendendo que os nossos corpos são corpos políticos, e nós temos essa responsabilidade. As pessoas querem, né, que nós venhamos só a dançar e sorrir, tá tudo bem, mas a nossa arte é uma arte potente e ácida, né? Então, nós precisamos mostrar isso, né? Mostrar as nossas danças, mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa resistência e mostrar a nossa história, né? E não acreditar que outras pessoas vão fazer isso. Nós precisamos fazer. Nós precisamos criar livros didáticos que falem da nossa história. Precisamos criar um currículo enegrecido, porque ainda não temos. Ainda nas escolas, é triste falar, mas contam a nossa história a partir da escravidão, né? Nos lembram da gente, né? Só no dia 13 de maio, e comemoram, às vezes, em algumas escolas ainda se comemora, sendo que essa data é uma data de reflexão, e lembram lá no 20 de novembro. E nós precisamos lembrar que a nossa pauta é extensa e que nós temos que lutar o ano todo, e principalmente, né, sermos lembrados o ano todo, né? Mas isso só vai acontecer quando tivermos uma educação antirracista mesmo nas escolas, né? Quando as pessoas se comprometerem com isso, negros e brancos, né? Porque ainda nas escolas eles sempre olham, quando começa a vir o 20 de novembro, eles olham para a professora negra. Aí eles dizem, tu não tem uma dancinha aí para a gente fazer? Eu digo, não. A nossa história é muito mais do que uma dancinha, né? Então, eu penso que o trabalho é longo, nós temos muito trabalho pela frente, mas a gente precisa, sim, criar mais jogos, né? Esses dias me perguntaram, mas se outras professoras criarem outros jogos, eu disse, que maravilha! Nós precisamos, eu não quero ser a única é muito triste, é muito solitário. Outras pessoas no Brasil eu tenho visto que têm criado jogos lindos para convidar esses alunos a conhecerem essa história, porque a gente precisa mudar a mentalidade dessa geração, eles precisam conhecer o que nós não conhecemos na nossa infância, né? Nós estivemos aqui com a doutora Diva Zito, ela é a presidente do Movimento das Mulheres Negras Brasileiras. E eu vou repetir a você a pergunta que fiz a ela. De maneira livre, genérica, da forma como você enxerga. Fale um pouquinho, então, para finalizarmos o programa com chave de ouro. Fale sobre Sérgio Camargo, então.
Então, o que eu posso falar, né, nesse final de live? Eu preferia... O seu silêncio também fala muito, se você não quiser falar. Nós vamos entender. Então, prefiro dessa vez, vou preferir não falar. Né? Eu acho que o que foi falado na live foi uma maneira de contemplar a cultura negra, né? Então, prefiro não falar. Para não estragar o programa. Para não estragar, porque, enfim, às vezes nós temos vontade de falar muito, mas acabamos até sendo antiéticos, né? Mas o silêncio fala muito também. Foi o que eu disse. O silêncio fala muito. O que eu imaginei. Perla Santos, inteligente, carismática, simpática, linda por dentro e por fora, dedicada àquilo que faz. Sinta-se à vontade para quando julgar necessário, pertinente, pode entrar em contato conosco, volte. O seu trabalho é de suma importância para todos nós. E eu costumo pensar que todos nós, enquanto seres humanos, desde aquele momento mágico da fecundação, Deus tem algo para nós, para nos destacarmos. Basta acharmos o nosso verdadeiro dom. Todos nós somos capazes. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela participação. Rick Bastos, cadê você, meu querido? Opa, quero agradecer a todos vocês pela audiência. Parabéns, Alexandre, muito obrigado. Parabéns, Perla. Brigadão e parabéns pelo seu trabalho. E fique à vontade para vir mais vezes no Rádio Boa Música FM. Estamos te ouvindo baixo, Rick. Isso. Tá ouvindo agora? Isso, tá um pouco melhor. Opa, quero agradecer ao Alexandre por esse grande programa. A nossa convidada Perla, muito inteligente, linda. É uma pessoa Obrigada. Que é um orgulho ter no programa Ju Soberano e na Rádio Boa Música FM. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, Alexandre. Obrigada. Muito obrigado pelo dia de hoje. Beijo grande a todos os nossos ouvintes aí, os participantes do programa Ju Soberano. Vamos de resistência, Rick Bastos? Solta aquela pedrada para nós de novo. Solta. Bora lá. Nós é o Léo CN, o participante da noite aí, para os nossos bem-vindos. Beijo grande no coração, Perla Santos. Deus abençoe sempre. Axé. Rick Bastos, obrigado, irmão. Valeu, meu querido. Tamo Zona junto. Oeste, São Paulo, capital, Um Brasil. milagre. Jardim João 23, governo promete, não fez. Cantor de rap, vou muito bem, obrigado. Não estou morto, estou em casa solto. Aguenta, violência violenta, imprensa o aluno. A pele escura apresenta mais furos no prisioneiro. Renuncia à justiça, esse é o seu direito. Pagar pra ter filho morrendo de medo. O poder da caneta é violento erro. Tirar criança delas, do povo brasileiro. Por meio desta, uma homenagem só. Tristes tragédias, o meu sentimento maior. Familiares do respeito, é vida, é saudade. Avião batida e muita gente corrompida. O gol que não saiu pra fábrica de Frankenstein. Nas cadeias do Brasil, aquele adulto foi neném. Hoje é PCC, CV, família do norte. Deus é indiferente no holofote. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. Chapecó futebol, Deus é maior, aproveita o sol. Pelo sangue das cadeias, Congresso culpado. Bandido bom, bandido morto, fala Bolsonaro. E quem feriu vai pagar um preço especial. Só conhecemos um livro e conhecemos mal. Favela toda mal tem, amanhã tem luta. Capaz é o que mais tem, o governo não educa. A polícia vem,
nas disputas. Brasil quer pena de morte, nem tem moral de puta. Norte, Nordeste, Centro, Sudeste, Sul. Quantos Cafu falece? O que plantamos esperança? Desvio nas finanças. Envios pra matança. Essa letra é pra falar do que não evitamos. Essa letra é pra falar que todos somos manos. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O milagre estava na rebelião, no avião que não pôde pousar. O milagre estava lá. O Confio vem através desta prestar a sua homenagem às vítimas e familiares das tragédias relatadas nesta letra, sabendo que pra Deus todas as vítimas têm o mesmo valor. E o que vimos foi o coração do ser humano cada vez mais gelado. Ninguém tá aqui pra defender as circunstâncias, e sim a vida, a educação e a justiça. Ela pode ser tardia, mas com fé e esperança a gente a espera, fazendo nosso